A avicultura é um termo amplo com várias áreas que são diferentes entre si. Por isso, no vídeo de hoje eu trago 3 dessas áreas dentro da avicultura que são muito promissoras, que têm um potencial enorme de gerar lucro, gerar mais renda para você e para sua família. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de a gente entrar nas 3 áreas que eu quero mostrar para vocês com enorme potencial de ganhar dinheiro na avicultura, é primeiro importante entender o que é avicultura. E o termo avicultura, descrito no dicionário, é a arte de criar e reproduzir as aves. E aqui a gente tem várias segmentações. Eu tenho a produção de corte, por exemplo, que é uma das mais amplas dentro da avicultura, corte convencional, que são as integrações desse frango que a gente compra no supermercado. Eu tenho a poedeira, a postura, eu tenho várias áreas dentro da avicultura, tenho as aves ornamentais, tenho outros tipos de aves que não só as galinhas. Tudo isso a gente vai explicar um pouquinho aqui, linkando, vinculando a área que eu quero mostrar para você, que dá muito resultado, que tem dado muito dinheiro para o avicultor. E a primeira delas, que eu trago um gancho dos últimos vídeos, para quem acompanha o nosso trabalho viu que a gente estava fazendo uma comparação entre alojar a pintainha e comprar as frangas, já em início de postura, entrando na fase de postura. E aqui está um nicho, está um recorte muito interessante de trabalho dentro da avicultura, que é o avicultor recriador. É o avicultor que toca, que conduz as pintainhas de um dia até as 90, 120 dias, que é quase a entrada na fase de postura. Essa área da avicultura, que é da recria, da cria e da recria, ela é muito promissora, tem muito potencial de gerar grande resultado para o avicultor. Dá para agregar muito valor em cima desse trabalho de recria, de condução do primeiro dia de vida até o início da fase de postura. E tem uma vantagem muito interessante desse segmento, que é com relação a registro. Para quem quer trabalhar formalmente, quem quer se desenvolver como uma empresa futura, de produção de ovos, de qualquer setor da avicultura, precisa do registro. E o registro, quando a gente vai vender os ovos comerciais para o consumidor final, ele tem que ter um registro específico do entreposto. Tem que construir a casinha do ovo. Para comercializar qualquer produto de origem animal, ele tem que ser inspecionado. Pode ser uma inspeção municipal, estadual ou federal. Já no caso do avicultor recriador, quem trabalha só com cria e recria não precisa dessa etapa. Ou abatedouro para quem trabalha com corte, ou entreposto para quem quer vender ovos. Não precisa construir, não precisa dessa instalação e desse selo de inspeção. Ele vai tirar o registro da produção. E aí ele se isenta, então, de uma parte muito burocrática e difícil de conseguir, que é o selo de inspeção. Ele só fica atrelado ao registro da produção, porque ele faz cria e recria e ele emite um GTA para quem vai levar essas aves para o criatório e fazer a parte de produção de ovos, quem vai trabalhar com a postura de ovos para o consumidor final. E aqui 2 pontos de atenção, 2 nuances interessantes desse mercado de recria. A primeira delas está relacionada à demanda. Existe uma demanda muito grande para a aquisição de frangas que estão entrando na fase de postura. Principalmente quem não tem muito conhecimento e já quer startar o negócio, quem terceiriza a produção. Vários objetivos estão vinculados à aquisição das frangas já em fase final de desenvolvimento e início da fase de postura. Muitos avicultores querem pular essa etapa, que é chata e difícil de condução do primeiro dia de vida, principalmente os primeiros meses. As aves são muito melindrosas, exige muito cuidado, então quem não tem esse cuidado todo para a fase inicial prefere comprar franga já em início de postura. E por isso esse mercado é muito promissor, porque tem uma demanda muito grande e eu sou suspeito para falar, mas eu recebo diariamente dezenas de mensagens atrás de indicações de avicultores que fazem a recria porque querem comprar as aves já prontas, já entrando na fase de postura.
E um outro ponto importante aqui, e agora eu vou falar sobre o mercado da recria, que é fundamental, é você fazer o diferente, é ter inovações e diferenciações do seu negócio. Infelizmente, o mercado de recria ainda é amador. O avicultor de recria, claro que eu não estou generalizando aqui, muita gente faz um trabalho idôneo e correto, mas existem muitos recriadores com falta de conhecimento de manejo, relacionados a programa de luz, a alimentação inadequada, misturas, linhagens e não tem uniformidade, padronização de lote. Tudo isso vai refletir na fase de postura e acaba queimando o avicultor recriador. Aqui é um insight importante para quem quer entrar nessa área, fazer um trabalho bem feito, executar um trabalho milimétrico no sentido de conhecimento e de informação. Levar informação para o consumidor, que no seu caso é um avicultor que vai comprar as frangas para a produção de ovos. Então eu vejo um déficit, uma deficiência muito grande no mercado relacionado a isso, a essa idoneidade, a essa relação de confiança que o recriador estabelece com o avicultor. E o insight aqui para vocês, quem já está na área ou quer se inserir nesse mercado, para fazer o diferente, é entregar um relatório. Eu nunca vi um recriador fazer um relatório detalhando, por exemplo, para o avicultor o acompanhamento do peso das aves semanalmente, mostrando os cálculos de uniformidade que foram feitos. Então, por exemplo, você vai comprar 500 aves já entrando em fase de postura. É interessante você saber esse acompanhamento de peso em todas as semanas. O avicultor que fez a recria, acompanhou semanalmente esse peso? Se ele acompanhou, é importante você ter em mãos esses dados. Toda informação é importante. Então o avicultor que faz a recria precisa acompanhar esse peso, precisa fazer o cálculo de uniformidade e entregar essa informação para quem está comprando. Outro ponto importante é com relação à fonte de aquecimento, a temperatura, a umidade, todos esses índices que pouca gente acompanha na cria e recria e é um diferencial. Se o avicultor recriador faz esse levantamento e mostra para o seu cliente, olha, consegui manter aqui a temperatura dentro do agradável, umidade, usamos essa fonte de aquecimento durante esse período. É um relatório de cria e recria. Assim como a questão do programa de luz é fundamental. Um dos principais erros aqui atrelados à recria está relacionado ao programa de luz, porque a gente tem que olhar essa relação entre luz natural e incrementar a luz artificial na recria, se necessário. Se a gente tem uma região em que os dias estão crescendo constantemente. É aquela relação entre solstício de inverno e solstício de verão. No segundo semestre do ano, os dias estão crescendo e as frangas em recria não podem sentir esse crescimento. E é claro que o recriador precisa saber disso. E mais do que saber disso, é corrigir isso e entregar essa informação para o avicultor. Olha, fiz programa de luz com tantas horas e isso é fundamental para o avicultor continuar da onde o recriador parou. Essa transferência que acontece, ela precisa ser muito bem orquestrada, muito bem dialogada e ser executada da maneira idêntica. A ave no galpão de cria e recria tem que ter as mesmas condições no galpão de postura, para você não trazer problema, prejuízo. Então não adianta eu ter um programa de luz na recria e trazer para um outro programa de luz na postura ou sem programa de luz. Eu vou derrubar o desenvolvimento, a eficiência. Eu preciso dialogar certinho com o recriador e implantar o mesmo programa de luz que essas frangas estavam lá. E aí tem outros indicadores muito importantes nesse sentido, por exemplo, relacionados à ração. Eu jamais posso fazer uma troca de ração brusca. Ela não pode estar comendo uma dieta e começar a consumir uma outra dieta da noite para o dia. Ou balanceamento diferente, ou ingredientes diferentes. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque senão eu vou perder mais uma vez em eficiência, em ganho de peso, em produção. Então eu preciso saber que ração, exatamente a formulação de ração e os ingredientes que essa franga estão comendo, para eu reproduzir idêntico quando ela chegar lá na fase de postura. Depois eu vou fazendo a troca
a gradativa troca, a gente sempre faz adaptação. Eu posso até fazer adaptação quando ela já chega em postura, mas é muito importante eu saber o que elas estão comendo, os ingredientes e a formulação, para eu reproduzir de maneira idêntica. E aí eu vou fazendo uma adaptação conforme a minha necessidade, a minha região, conforme a fase dela que está mudando, inclusive. Então tudo isso eu preciso organizar, mas eu preciso saber. E é importante o recriador informar isso para quem está comprando. Muita gente compra no escuro. Quem aqui, deixa nos comentários para mim, quem já comprou franga e teve essas informações contempladas e recebeu um relatório do recriador informando esses pontos que a gente está levantando aqui, que são fundamentais. Por exemplo, o calendário de vacinação, quais foram as vacinas que essas aves tomaram na cria e na recria, e que dia elas tomaram isso, com quais doenças essas aves estão imunes. Fez um calendário completo, um calendário médio ou um calendário mais básico, tá faltando alguma vacina para complementar. Tudo isso é fundamental de conhecimento do avicultor que está pegando essas frangas. E o avicultor que faz a recria precisa mostrar essa informação. Então aqui um insight, também um desabafo, para quem faz cria e recria, acompanhar com conhecimento toda essa fase que é extremamente importante e mais do que acompanhar, corrigir o que é necessário e mais do que corrigir, transparência na informação. Informar para o avicultor que está comprando aquela franga os pontos que são importantes de ele saber. E esse com certeza é um diferencial de mercado. Se algum avicultor de cria e recria faz um excelente trabalho, abre as portas para o avicultor que vai comprar as frangas conhecer o sistema e mais do que isso, oferece um relatório com os principais dados, ele já é diferente do mercado. Ele já tem uma proposta diferenciada e com certeza vai se destacar. E se destacando, oferecendo um trabalho inovador e diferente para o cliente, com certeza vai construir uma empresa sólida a longo prazo que vai trazer lucro, que vai trazer resultado. E uma segunda área que eu queria mostrar para vocês, muito promissora da avicultura, que está dando muito dinheiro para o avicultor, é o avicultor que investe em raças puras. Nós temos catalogadas mais de 300 raças puras no mundo todo, cada uma com as suas características específicas, da região onde ela surgiu e que traz características para as aves específicas. Cada ave vai dar características diferentes. E saber explorar a raça certa para o público certo tem um grande potencial de negócio. Aqui a gente tem diferentes nichos que podem ser explorados, aliás, devem ser explorados para o avicultor que entra nessa área de reprodução de raças puras. Aqui a ideia é comprar casais de raças puras e ter um viveiro, ter um galinheiro, um criatório para você fazer a reprodução. E pode vender ovos férteis ou mesmo as frangas ou pintainhas. A forma de comercialização vai variar muito de acordo com a sua estratégia. Mas a ideia aqui, a lógica é a mesma. É você ter um casal, ter mais aves de raças puras, cruzar esses animais, trazendo as filhas, as características das raças puras e comercializar essas raças puras. E aqui essas estratégias elas podem ser variadas. Por exemplo, eu posso vender para criadores que têm de fundo de quintal, aquelas galinhas pé duro, para ele melhorar ganho de peso, por exemplo, ou para melhorar a produção de ovos. Vamos pegar a ródea, muita gente fala da ródea, né, da Rhode Island Red. A Rhode, ela é uma raça pura que tem boa produção de ovos. Então muita gente trabalha com produção de Rhode, trabalha com reprodução de Rhode e vende essas aves para quem tem fundo de quintal, para quem está lá querendo melhorar a produção do fundo de quintal. Então aquela raça pura, um galo Rhode, por exemplo, entrando de fundo de quintal, ele tem um potencial de imprimir as características de melhor produção de ovos naquele plantel. E isso vai melhorar o lucro, vai melhorar a renda daquela família. Da mesma forma para o corte. Se eu tenho ali um monte de pé duro que está demorando muito para ganhar peso, o meu ciclo está muito longo, eu posso introduzir galos ou posso introduzir mesmo aves de raça pura que tem essa capacidade de imprimir maior deposição de carne na carcaça.
Com isso eu faço um melhoramento do meu plantel e trago uma melhor deposição de carne nas filhas daquelas aves que eu já tenho por ali. E um outro caminho é também a exploração de raças que vão imprimir coloração de casca diferente. Por exemplo, a meraucana, que é uma galinha que bota ovos azuis. Hoje em dia a gente está com muita dificuldade de ter eficiência de ovos azuis. A Azur, que era uma linhagem comercial, saiu de mercado. Só temos basicamente a GLC disponível e ela não bota só ovo azul, ela tem uma diversidade de casca, creme, mais rosa. Então, para ter ovos exclusivamente azuis, com linhagens comerciais, é praticamente impossível. E por isso muita gente tem adotado a estratégia de ter algumas raças puras para trazer essa característica de cor de casca que o mercado tanto deseja. E aí a meraucana é uma das opções. Então você pode ter um criatório de reprodução de ameraucana. Você faz lá a cria e a recria e vende as frangas, ou mesmo vende ovos férteis, mas você trabalha com essa raça pura, a ameraucana, e vende essa raça para criadores, para produtores de ovos, amarãs, por exemplo. A raça amarã, ela bota um ovo chocolate, é muito diferente. Nenhuma linhagem disponível no mercado imprime essa característica de coloração de casca. Então eu posso fazer a cria e a recria, eu posso trabalhar com essa raça pura para vender para um produtor de ovos. E ele vai explorar pelo menos uma porcentagem pequena dessas raças no plantel que vai trazer essa cor de casca que ninguém tem. Ele faz a inovação na ponta de lá e você faz a inovação aqui, reproduzindo raças puras e comercializando. E com isso a gente avança para a terceira área que dá muito dinheiro na avicultura, que é o avicultor de aves ornamentais, que também está relacionado a esse eixo aí, a essa área que a gente acabou de ver, das raças puras. Mas além das raças puras, com essa finalidade, existem inúmeras aves que podem ser exploradas. Então aqui eu não me limito só à galinha em si. Existem muitas raças puras que a gente explora para adorno, que é para beleza, para vender como ave ornamental, que ninguém tem a intenção de consumir ovos, consumir a carne, mas sim criar no sítio, na fazenda, num hotel fazenda, para forma de beleza mesmo. Aves de raça pura, muitas das raças são exploradas com esse quesito, mas nós também temos as aves ornamentais com outros propósitos. Por exemplo, as aves aquáticas. O pato mandarim, que é um que eu gosto muito, eu acho ele maravilhoso. É uma forma de exploração de aves ornamentais. Você tem um criatório de exploração de pato mandarim, por exemplo, e vender isso para um nicho de mercado bem específico, até para condomínios, para lagos que são feitos em casas em condomínios, para lagos artificiais que são feitos em hotéis fazendas, enfim, tem um potencial enorme de mercado de exploração para esse tipo de ave de ornamentação. E aqui a gente também tem diferentes finalidades. Vamos pegar, por exemplo, quem trabalha com a perspectiva do padrão racial. Então aqui é um trabalho já mais sério de imprimir as características daquela raça, exatamente aquelas características, e explorar cada vez mais aquela característica, para que ela se destaque e seja mais pronunciada ainda. Por exemplo, quando a gente fala da área do índio gigante, a gente tem a crista bola, a crista ervilha, a barbela. Cada uma dessas regiões tem a sua característica específica. Isso vai diferenciar uma ave da outra. Uma crista bola mais pronunciada, mais desenvolvida que a outra, vai fazer com que aquele animal tenha mais valor de mercado. Quanto mais essa característica racial seja imponente, mais ele tem valor de mercado. Haja visto os leilões que acontecem aí de índio gigante. Tem animais que são vendidos por 10, 20, até 30, 40 mil reais. Uma única ave, um único galo. E isso é porque ele tem o padrão racial muito bem estabelecido. E mais do que isso, aquelas características bem desenvolvidas. Aqui tem um trabalho de melhoramento genético, tem que ter um conhecimento a mais, mas é uma área importantíssima e que dá muito dinheiro. Por exemplo, a GSB, a galinha sertaneja balão,
Fizemos uma live, inclusive, com o Rodrigo Matos, do Mundo Caipira, aqui no canal, falando um pouco dela. Cada franga sendo vendida a 400, 500 reais, uma franga. Isso é um valor muito agregado. Vamos pegar uma franga de Embrapa, está sendo vendida a 30, 39 reais. Uma franga de GSB a 400, 500 reais. E quanto mais padrão racial tiver essa GSB, por exemplo, a GSB que tem multicores, que é bem colorida, ela vai para essa função segunda aqui que eu queria trazer para vocês, que a gente já falou um pouquinho, que é de adorno, que é a beleza dessa ave. A GSB não está sendo vendida para comer ovo, não está sendo vendida para você abater e consumir a carne. Ela está sendo vendida para ser criada como uma ave ornamental, para ser criada para trazer beleza para o ambiente. E o valor agregado dela é grande. Então tem essa perspectiva de exploração na avicultura que dá muito resultado. E nesse sentido a gente tem várias formas de exploração, várias raças, várias aves. Quer um exemplo? Tem um aluno meu que está ganhando muito dinheiro com galinha da Angola, que se não me engano tem outros nomes em outras regiões, capote também, né? Mas olha que interessante, essa galinha começou a ser cogitada para utilização em condomínios, para utilização em bairros, para eliminar escorpião, que ela come o escorpião e ela elimina escorpião. Hoje em dia, muitos condomínios têm galinha da Angola para essa função, inclusive. E tem um aluno nosso que soube explorar isso, se especializou na criação de galinha da Angola e vende as frangas aí de galinha da Angola para casas, para condomínios, para sítios, para chácaras, para fazendas. Enfim, ele achou esse nicho de mercado e está ganhando muito mais dinheiro do que quando ele explorava a avicultura para ovos comerciais. É só achar o nicho de mercado, potencial tem e muito. Tá certo, galera? Era isso que eu queria trazer um pouquinho hoje, discutir 3 áreas dentro da avicultura que são muito promissoras, que já dão bastante dinheiro para o avicultor e tem um potencial cada vez maior de crescimento. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!